Fernando, começa me contando um pouco da Tecance para situar o pessoal, né? Como é uma empresa gigante, mas é uma empresa B2B, não é todo mundo que conhece, né? Então acho que é importante a gente situar aí a magnitude da Tecance para quem está nos ouvindo. Muito bem. Bom, para quem não conhece a Tecamsi é uma empresa líder no mercado de compressores para refrigeração. Como você mesmo citou, já é uma empresa com 91 anos de história e com muito orgulho a Tecamsi foi a empresa que inventou o compressor hermético para refrigeração, né? Então, a empresa começou faz 91 anos trazendo isso para a sociedade, o que é algo é, assim notável, fazendo um paralelo, por exemplo, com a indústria de computadores, né? Todo mundo lembra que nos primórdios as salas de computadores eram algo enormes, né, gigantescos, e hoje todo mundo com notebook, computadores pessoais. O mesmo aconteceu com a refrigeração. Antes da Tecance inventar o compressor hermético, a refrigeração eram equipamentos enormes, gigantescos, né? Não existia essa individualização da refrigeração como a gente tem hoje na nossa casa, nos bares, né? E foi a Tecance que há 91 anos inventou essa tecnologia, permitiu que a refrigeração se moldasse e a Tecance está aí até hoje, né? Como líder nesse segmento de compressores para refrigeração, particularmente para a refrigeração comercial, é onde a gente possui a nossa maior força, em compressores de maior capacidade hoje, acima de 2 HPs, para refrigeração comercial, nós somos líderes mundiais, com mais de 50% de market share, e é uma empresa que continua sempre inovando e crescendo, tá? Então esse é o contexto geral aí um pouco da nossa história. Então, se hoje você abre sua geladeira, pega ali a sua água geladinha, sua cervejinha geladinha, é graças à Tecance que inventou essa tecnologia que hoje evoluiu muito ao longo desses 90 anos aí e está presente na vida de todo mundo, né? O que Isso aí. inclusive faz parte aí do mote da empresa. Me conta um pouco, Fernando, como é que dentro desse processo, da onde veio a ideia, né, de mexer na marca, de fazer um projeto de rebrand, de posicionamento, depois de tanto tempo, né? Porque eu acho que uma coisa legal aí desse projeto é que a empresa nunca tinha passado por um processo de rebrand dessa magnitude, né? Não, correto. Na verdade, desde seus 91 anos de história, a Tecance nunca havia mudado sua identidade visual, né? Então, o mesmo logo, a mesma tipografia, e de fato, em 91 anos, o mundo mudou completamente, né? A empresa mudou também de uma forma significativa, principalmente nos últimos anos, né? E a gente está nessa nova fase, nessa fase de expansão e nessa fase de crescimento, que talvez na década passada isso não estava acontecendo, mas para nós agora, desde 2019, a gente tem vindo numa ascensão muito forte, né? É, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, expansões que a gente vai ter por vir e parcerias também, até modelos de negócios novos, né? E isso tudo na nossa concepção também exigia como um ponto de partida a gente mostrar uma nova cara, uma nova face da empresa, né? Então as coisas estão se combinando, né? Ou elas são uma sucessão de acontecimentos. A empresa crescendo, trazendo várias novidades do ponto de vista de tecnologia e negócios, e o ponto de partida foi a mudança da identidade visual para as pessoas entenderem, né, os nossos clientes, o nosso público interno, e a gente começou esse processo, né, e a marca ela faz parte disso, né, trazendo esse elemento novo também. Muito bom, muito bom. E dentro desse processo aí, né? Acho que quem nos ouve aqui, até para te dar um contexto, Fernando, é o pessoal do mercado de marketing, gente que trabalha com marketing, provavelmente alguém tá nesse momento aí pensando em fazer um rebrand ou até no meio de um processo, né, das empresas onde atua. É, conta um pouco aí dos desafios, né, de um projeto de rebrand desse tamanho, né? Acho que começa falando um pouco sobre os desafios de
fazer com que um projeto desse seja consenso em todo o mundo, né? Que a gente está falando aí de muitos países que têm culturas diferentes, contextos diferentes, relacionamentos diferentes com a marca que já existia, né? Me conta um pouco desse desafio e como que foi feito aí para se organizar, para todo mundo estar feliz aí com esse processo. Muito bem. Bom, assim, eu acho que um primeiro ponto é que eu, particularmente, a nossa equipe de marketing, a gente teve uma vantagem nesse processo como um todo, que é o alinhamento da alta gestão da empresa. Então, desde o CEO até a equipe dele, todo mundo engajado nessa mesma mudança, porque todo mundo está participando dessa nova fase da Tecance, né? E quando tem esse alinhamento, né, no nível, no C-level, tudo fica muito mais fácil, né? Todo mundo caminhando na mesma direção, todo mundo indo com as ideias similares, né? Claro que dentro do processo, né, aí sim, né, um tem uma opinião A, outro tem uma opinião B, mas a direção sempre foi a mesma, né? E isso, para mim, foi o que mais ajudou no processo Legal. como um todo. Depois, outra grande preocupação que a gente teve, vocês participaram disso junto conosco, foi o que os clientes, né, ou os nossos parceiros, eles também viam na nossa marca, né, e para onde que eles achavam que nós deveríamos seguir. Confesso para ti que quando eu comecei, eu tinha uma visão bem diferente, né, do que acabou acontecendo, né. Na minha cabeça a gente estava muito mais, fase nova, uma nova era da empresa, vamos mudar radicalmente. Mas depois, com as entrevistas, e a gente entrevistou mais de 100 pessoas, né, Mauro? Foi um processo bem... No mundo inteiro, né? Bem complexo, no mundo inteiro, com fuso horário, línguas diferentes, né? Mas ele foi importantíssimo, porque foi ele que deu essa base para a gente do que a gente deveria fazer. E por isso a gente tem o logo da forma como ele foi feito agora, porque na verdade ele acabou sendo uma modernização da marca que a gente já tinha, porque a gente percebeu que o que a gente tinha já era algo muito poderoso, né? E que estava muito no coração, na mente das pessoas, né? Então, ao longo do processo, a minha cabeça também ela foi mudando, né? Mas foi justamente pelo fato da gente estar conversando com as pessoas, né? Todos que estavam interessados na mudança, e isso acabou facilitando bastante. Então, assim, as grandes dificuldades, né, é entender a percepção de todos, mas eu acho que as vantagens que a gente teve nesse processo foi, tanto internamente quanto o público externo, as coisas fluíram muito bem, assim, todo mundo com ideias parecidas, similares, indo na mesma direção. Então, isso facilitou bastante, né? Essa coisa da escutativa é muito legal, né? E muito importante, né, dentro do processo de brand, né? Eu acho que você trouxe uma coisa que é muito interessante, que também eu senti isso, assim, no começo do projeto tinha uma coisa em mente, a gente imaginava um caminho, né, desde a primeira reunião, né, que eu tive contigo, com o Ricardo Maciel, que é o CEO da Tecance. Isso. E todo mundo já meio que tinha vislumbrado uma coisa, mas depois você conversa com 100 pessoas diferentes ao longo do mundo, entre clientes, né, entre colaboradores da empresa, ouve muitas visões, aí você vai entender, não, agora a gente está entendendo aqui cada vez mais o que a gente tem de valor, o que não, né, o que precisa ser de fato modernizado, para onde vamos. Então, eu acho que o processo de pesquisa e de escuta ativa é muito importante, né, seja com clientes, seja com colaboradores. E eu diria que transformar a informação que a gente recebe, né? Eu não sei se você vai lembrar, em vários momentos nós tínhamos sim pessoas, né, sejam clientes ou público interno, eu não quero a mudança, não vamos mudar, mas eu acho que a gente foi muito hábil em entender, ok, mas por que você acha que não precisa mudar? E daí pegar essas informações e transformar e potencializar elas, Sim, né? sim. Foi basicamente o trabalho que vocês fizeram aqui junto com a minha equipe internamente, né? Então, mesmo nas dificuldades, o importante, ou pessoas que são um pouco reativas ou que não querem fazer a mudança, é ter essa habilidade para absorver o porquê, para daí potencializar isso e daí quando as pessoas que inicialmente tinham uma certa restrição
depois que ela vira marca, mas ficou muito interessante, né? Então. Então, é Mas isso que é importante. legal, acho que os melhores insights vieram até de quem não queria mudança, né? Porque a pessoa, não, porque a empresa é isso, é Isso. aquilo. Tem a questão humana da marca, que, né, todo mundo conhece, as cores e etc. E a gente foi Entendendo. pegando esses inputs e usando isso, né, como força, né, para a identidade nova. E aí, legal, né? Construída aí toda uma parte de estratégia, né? E a partir das entrevistas definimos toda a estratégia da marca, definimos ali os arquétipos, né? Definimos onde aí a gente ia posicionar, para onde a gente ia, e entra numa segunda discussão aí, que é de fato começar a tangibilizar isso, ir para a expressão da marca, né? E os visuais. Me conta um pouco sobre esse processo aí do seu ponto de vista também, como que se sucedeu, né? E como também se organizou isso, né? Como líder de marketing aí da empresa. É muita gente, né, para coordenar, muita gente fazendo muita coisa, né? E também entendendo depois a opinião dentro das possibilidades que a gente tinha, desde os primeiros esboços, né? E Uhum. possibilidades da marca até o resultado final. Enfim, a gente teve todos esses insights das entrevistas, né, e a gente tinha alguns guidelines internos a serem seguidos, né, de acordo com a estratégia da empresa, que foi o primeiro ponto que eu falei, o quanto que a gente estava com o nosso C-level bem alinhado nisso, né? Então, assim, mensagens que a gente quer passar com a marca e eu acho que a gente conseguiu, né? O quanto que a nossa empresa é responsiva, né? Essa preocupação da Tecance agora ser uma empresa ágil com uma resposta eficiente junto aos clientes e parceiros. Então esse era um drive. A questão de ser uma empresa pronta para parcerias e mais próxima de outras empresas e das pessoas, e de ser uma marca humana, né, que realmente se preocupa com a sociedade, se preocupa com os clientes em fazer parcerias longevas, tanto do ponto de vista de nós como fornecedores com clientes, nós também com os nossos fornecedores e outros parceiros. Então esses três elementos, eles foram o drive junto com as percepções do logo e da marca, que juntos fizeram a gente chegar onde a gente chegou, né? Então, assim, foi um processo realmente de quebra-cabeça, né? Coletando diversas informações, diversos insights, diversos objetivos que nós queríamos chegar com a marca. Então, isso, de novo, né, envolveu as entrevistas, envolveu o nosso C-Level, as nossas equipes internas, né, juntando esse quebra-cabeça e pegando essas informações em diferentes reuniões. Quantas dinâmicas a gente não fez, né, além Nossa das Senhora. entrevistas, né, justamente para pegar essas nuances aí da onde a gente quer chegar como empresa, olhando para o futuro também. Sim. A gente teve o marketing da Europa, que foi muito colaborativo também nesse processo. Exato. Hoje, boa parte do nosso marketing corporativo de branding promotion, né, que é como a gente chama internamente essa parte do nosso marketing, está localizado na Europa, né? Então, a equipe ali sim teve uma grande participação junto com vocês aqui. Fernando, que apesar de brasileiro, mora lá fora, Estou né? morando na França. Esse é um dos objetivos. Como empresa global, né, entrando em outro tópico, né, fazendo um parênteses aqui, o fato de estar morando na França, em Lyon, ajuda muito, né, justamente com os fusos, né? Sim. Conseguir conversar com a Malásia, com a China, com a Índia, e ao mesmo tempo aqui com vocês, né? Então América isso do acaba Norte com a também. América do Norte, facilitou bastante nesse processo.